Ok, agora são 17 horas e 54 minutinhos, 17h54. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, morador de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo em Vista do Mestre, a você que está aí nas praças, a você que está no ponto de ônibus, a você que está com certeza em qualquer lugar aí do bairro de Maria Nilbe, em qualquer ponto, aí em Vista da Serra 1, em Vista da Serra 2, a você que está aí em Campinho da Serra 1, Campinho da Serra 2, é com grande alegria, com grande satisfação, que mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, neste sábado gostoso, sábado maravilhoso, sábado abençoado por nosso Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas que há abaixo do céu e acima do céu, ok? Quero saudar também as comunidades de Balneário de Carapebus, a você que está nos ouvindo, a você que está nos prestigiando aí nas avenidas de Balneário de Carapebus, em Cidade Continental, a você que está nos ouvindo em São Diogo, a você que está na praça, você que está na feira em Novo Horizonte, um abraço a todos os feirantes de Novo Horizonte, que com certeza estão nos ouvindo, estão nos assistindo, estão nos prestigiando. Não a nós da Rádio Popular, mas em sim o programa Falando de Jesus é um programa especialmente dedicado a todas as famílias mundiais, ok? A Rádio Popular tem a honra de apresentar o programa em alguns países, né, Sebastião? Graças a Deus, algumas pessoas já têm nos dado recado, algumas pessoas têm acessado o site da rádio, e exatamente são aquelas pessoas que gostam de ouvir, de meditar a palavra de Deus, ok? E desde já está presente, né, no estúdio da Rádio Popular, a mensageira da palavra de Deus hoje, a missionária Cristiane, ela que é da Igreja Adventista do bairro de Taquara 1, ela que aceitou o convite, estava agendada e está aqui, chegou até... Sebastião, Cristiane chegou hoje até mais cedo, viu? Me pegou de surpresa, viu? Nós sempre deixamos o portão aberto para receber os nossos convidados, né? Hoje o convidado que bateu no portão, viu, Sebastião? O convidado chegou, ei, quero entrar, quero falar de Deus. Então ela já está aí, chegou mais cedo, está meditando, ok? Já deu uma boa tarde para a nossa Cristiane, Sebastião? Já deu uma saudação a ela? Isso, ela está sentada aí na nossa sala de espera, ok? Está lá aguardando o momento certo para começar a falar de Deus. Bom, agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57, e você também pode estar, você também que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né? Pela a nossa TV web, ok? É só você acessar o site www.radiopopular.net.br que você vai estar vendo, vai estar assistindo o programa Falando de Jesus ao vivo do estúdio central da Rádio Popular, aqui no bairro de Taquara 1, na rua José da Costa Muniz, número 301, em Taquara 1, tá ok? E você pode participar do nosso programa, você pode pedir a sua oração, você pode pedir o seu louvor pelo telefone 3341-4079 e com certeza, ou eu, ou o meu amigo, nosso diretor, Sebastião, ele vai estar atendendo você com o maior prazer, ok? Ou senão você também pode deixar o seu recadinho no site da Rádio Popular, que é o www.radiopopular.net.br. Você deixando o recadinho ali, com certeza nós vamos estar olhando e vamos já dando resposta, né, Sebastião? Ok? Ou senão nós vamos estar aprovando lá e com certeza te honrando com o recado que você deu. Eu quero desde já também dar uma boa tarde a todas as pessoas, né, nossos patrocinadores, aí os nossos ouvintes, aos nossos mensageiros, enfim, a nossas famílias, enfim, a todos que sempre estão nos acompanhando, ok? Alguém especial, Sebastião? Alguém está fazendo aniversário hoje? Você não lembra, Sebastião? Então, se você não lembra, tá ok? Bom, eu também não, viu? Bom, agora são 17 horas e 58 minutos, vamos ouvir um louvor, ok? E na sequência já estaremos apresentando a mensageira, que ela vai estar aqui trazendo a palavra de Deus, ok? Certo, Sebastião? Certo. Tudo ok? Então, vamos lá. Você vai estar... Ih, rapaz, está em cima, Sebastião, ó. Já está terminando o louvor da Bruna Carla, né? Vamos só pegar o finalzinho só dela para já entrar na oração do Pai Nosso, ok? Que Deus não desistiu de mim.
ti, Senhor. Eu prefiro acreditar nos teus sonhos, porque tudo que eu desejo jamais se igualará ao que tens preparado pra mim, Senhor. Eu prefiro confiar em ti. Senhor, eu prefiro confiar em ti. Senhor, eu prefiro confiar em ti. 6 horas. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, A minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio é popular. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes, e aos internautas, para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Me fala hoje aqui. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e agora assistindo também pelo site da Rádio Popular. É um prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre aquilo que nós acreditamos ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e também sobre Deus. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre os valores culturais que são muitas vezes contrários a Deus. E vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. É baseado nesse capítulo que nós vamos falar. E ao abrirem as suas Bíblias, eu peço agora a vocês que fechem seus olhos e nós vamos orar para começarmos a falar sobre Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos porque temos a oportunidade de mais uma vez falar de Ti, falar contigo através da oração e ouvir a sua voz a partir da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Agradecemos porque temos a certeza de que até aqui tem cuidado de nós. Por favor, a todos aqueles que estão ouvindo, que os seus corações se encham de tal maneira que sintam a necessidade de te servir mais e mais a cada dia. São bênçãos que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos falar sobre a importância do reino dos céus. O reino dos céus é importante e não é só hoje, ele sempre foi, ele é importante e vai continuar sendo importante para sempre. Jesus, ele considerava esse reino importante. Na verdade, enquanto Jesus esteve aqui, ele falou muito do reino.
Ele falou muitas vezes sobre aquilo que ele considerava ser o mais importante para ele, que era o reino do seu Pai, o reino terrestre, não esse que nós vivemos aqui, mas um reino futuro, um reino onde nós poderemos viver em paz, em harmonia, uma terra renovada. Jesus falava muito sobre isso e acreditava nessas questões. Então, aparentemente, aquele reino, ele era uma realidade mais importante para Jesus do que outras questões. Tanto que ele contou muitas parábolas sobre esse reino. No capítulo 13 de Mateus, se nós formos olhar, nós temos ali muitas parábolas, a parábola do semeador, e outras parábolas como a do grão de mostarda, que falam especificamente de como que devemos proceder para termos o reino dos céus, para chegarmos até ele. E nós hoje vamos nos basear também com uma parábola, que é a parábola do monte, ou sermão do monte, ou sermão da montanha, como também é muito conhecido. Nós vamos ler alguns versos e vamos tentar entender o que Jesus queria dizer naquele momento. O que Jesus queria mostrar às pessoas que o estavam ouvindo. Jesus também, ele comparou o reino do céu aos demais reinos deste mundo, que ele chamava de reinos inferiores, porque eram reinos muito menores do que o reino dos céus. E Jesus descreveu a sua missão, ele tinha a missão de trazer o reino do céu à terra. De que forma? Lá em Mateus 4, vamos olhar aí que é um capítulo que está anterior a esse que eu pedi a vocês para abrirem. Mateus 4, no verso 17, nós lemos Jesus dizendo assim. Mateus 4, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus falava e pedia às pessoas que se arrependessem, porque ele entendia e ele pregava e ele acreditava que o reino dos céus estava próximo. E ele também mostrava, na sua vida, nas suas palavras, no seu agir, que Deus deseja que os nossos modos, as nossas maneiras possam mudar, e que ele quer essa mudança de que forma? As nossas maneiras de agir, as nossas atitudes, elas têm que ser conforme as atitudes ou os modos do reino dos céus. Nós precisamos conquistar esses modos, essas atitudes, se nós queremos herdar o reino dos céus. E todo reino tem um rei. E quem é o rei desse reino dos céus? É Deus. Deus é o rei do seu reino. Pai, Filho e Espírito Santo ocupam esse trono. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão no controle. São eles que fazem as leis. E a vida de Jesus descreve do que se trata, de como nós devemos viver para ocuparmos esse reino juntamente com ele. Nós temos em Jesus uma vida de compaixão, uma vida de santidade, de propósito, de verdade, de amor. Então isso já nos dá pistas de como que nós devemos proceder. Ao querermos ir para o reino dos céus, nós devemos proceder como Jesus. Jesus, ele interagia com o povo, ele falava com as pessoas e ele dizia como que essas pessoas deveriam viver se elas quisessem ir para o reino dos céus. E Jesus também, ele fazia milagres, ele curava as pessoas e ele ensinava coisas que eram muito práticas. Jesus, ele não falava difícil, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir e da maneira como cada uma precisava ouvir. Jesus, ele nos deixou conselhos sobre tudo, sobre todas as áreas da nossa vida, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre família, sobre tudo nós temos conselhos na Bíblia. E ele deixou por quê? Porque ele quer que nós saibamos como nos comportar, como viver. Ele quer que nós saibamos
como chegar ao reino dos céus. E o nosso propósito aqui, hoje, embora eu esteja falando todas essas questões, não é saber mais sobre o rei desse reino, porque nós já sabemos que é Deus. Não é saber quais são as leis desse reino, como que elas se regulamentam, mas nós vamos explorar a cidadania desse reino, ou seja, quem são as pessoas que devem morar no reino dos céus? Quem são as pessoas que vão fazer parte desse reino? E aí nós vamos explorar Mateus 5, como eu disse a vocês, dos versos de 1 a 14, que é o Sermão da Montanha, ou do Monte, como nós conhecemos, e nós vamos entender esse capítulo e perceber como que esse capítulo é um discurso que nos mostra como nós devemos viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, e vivendo dessa forma, nós vamos entender quem são as pessoas que serão os cidadãos do céu. O que nos qualifica como membros desse reino? E aí, eu convido a vocês, então, para nós começarmos essa leitura. Nós vamos ler os 2 primeiros versos do capítulo 5, os versos 1 e 2. Nós lemos assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Talvez, se nós repararmos nesses 2 primeiros versos, nós achemos assim, olha, não tem nada demais aí. Só está falando o que Jesus fez. Porém, aqui nós temos uma questão importante. Jesus, ele estava ensinando. Era uma das tarefas que Jesus tinha neste mundo e a qual ele se dedicou bastante, era ensinar. Porque ele era um rabino, ele era um mestre, era uma pessoa que estudava, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele tinha competência para isso. Fala aqui também que Jesus se assentou. Os rabinos, para ensinar, eles se sentavam. E os seus discípulos, aqueles alunos que iriam aprender, sentavam em volta dele, aos seus pés. Isso era um costume, era uma posição comum. Então, Jesus até então não estava fazendo nada diferente. E também aqui fala que os discípulos sentaram para ouvi-lo. Até agora, tudo certo, era isso que acontecia. E ele foi para o monte por quê? No monte tinha um lugar mais alto onde ele ficava, e abaixo seus discípulos. Era uma posição confortável para ensinar, porque todos tinham a visão dele. Até aí, tudo bem. O que diferencia? O que não faz sentido conforme a época que Jesus vivia? É que ele estava falando para as multidões. Os rabinos, eles eram seletivos. Os rabinos, eles escolhiam a dedo a quem eles iriam ensinar. Só o melhor, só o mais brilhante, só aqueles que tinham dinheiro é que entravam nos templos, nas sinagogas. Só aquele que era considerado santo, justo, só aquele que tinha uma linhagem dos judeus é que poderia ouvir nos anfiteatros, nas sinagogas, nos espaços, os rabinos falarem. Se você fosse mulher, você não teria direito a entrar no templo, você não poderia, você não seria ensinada. Se você fosse órfão, se fosse viúva, se fosse filho de uma pessoa pobre, você não teria direito. Naquela época, era assim, eles eram seletivos. Só que Jesus, ele não era assim, ele estava ensinando as multidões. Ele tratava a todos igualmente. Então, esse é o primeiro diferencial que nós queremos chamar a atenção. Para ser um cidadão do reino, nós precisamos tratar a todos igualmente. Independente da cor, da raça, da religião, independente de como essa pessoa viva, ela é um filho de Deus, né? A pessoa é considerada por Deus como qualquer outro. E isso nós devemos levar em consideração. Independente da inteligência, da condição financeira, é um filho de Deus e ele considerava assim e nós também precisamos considerar.
E aí, então, essa ideia foi a primeira ideia que Jesus desafiou. Ele ensinava a todos. Agora vamos ler no verso 3. A partir do verso 3 até o verso 11, nós vamos ver o tipo de pessoas que estavam ouvindo Jesus. Porque Jesus, ele conhecia o coração das pessoas. Ele sabia quem estava ali e por que estava. Então, ele começou a falar diretamente para essas pessoas. E elas, no meio da multidão, sentiam como se Jesus estivesse falando individualmente a cada uma delas. Então, vamos ler o verso 3 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o humilde de espírito? Nós vamos falar algumas coisas e eu gostaria que você pensasse se alguma vez você já se sentiu assim. Alguma vez você já se sentiu deprimido, achando que tudo estava escuro, as trevas te cercavam, você se sentiu totalmente desamparado, duvidou que a vida tinha alguma coisa de boa, duvidou até mesmo se Deus existe, porque se Ele existe, Ele está te desamparando, te abandonando. Alguma vez você se sentiu vazio, empobrecido de espírito, de alma, nada podia te satisfazer? Esse é o sentimento que os humildes de espírito têm. É como se o seu espírito estivesse para baixo. É como se você se sentisse totalmente sozinho. E ali naquele monte, Jesus disse a essas pessoas que elas eram bem-aventuradas. O que significa bem-aventurado? Feliz. A palavra feliz é a melhor definição para bem-aventurado. E Jesus ali, ele estava dizendo, olha, se você se sente desse jeito, deprimido, vazio, sozinho, triste, para baixo, não se preocupe, eu escolhi você. Deus escolheu você. Ele está sorrindo para você, ele o ama, ele está feliz por você. E aí ele dizia, tenha ânimo. Você pode ter um tipo de alegria muito melhor do que a maioria das pessoas tem. É um tipo de alegria que aparece mesmo diante da tristeza. O fato de você estar depressivo não significa que você foi separado de Deus. E aqui está a segunda lição que nós vamos tirar nesta tarde. Muitas vezes nós temos a concepção de que as pessoas que estão deprimidas, que estão passando por uma dificuldade de alma, de espírito, uma dificuldade mental, uma pessoa que muitas vezes precisa procurar ajuda de um profissional, como um psicólogo, um psiquiatra, para conversar, para desabafar, para resolver problemas que são práticos, problemas que são de saúde. Muitas vezes nós achamos que essas pessoas estão assim porque elas estão longe de Deus. E aqui, nesse sermão, nós entendemos que não é assim que Deus pensa. E se Ele, que é o justo juiz, não pensa assim, quem somos nós para dizermos que é isso que acontece? Então, muitas vezes, nós presumimos que a depressão significa que a pessoa não está bem com Deus, que ela não está bem com a vida, que ela está afastada, que ela está em meio a pecado. E isso não é verdade. Essas pessoas que na Bíblia nós encontramos que são humildes de espírito e que hoje nós diríamos que são deprimidas, são pessoas que são chamadas a receber o reino de Deus, a estar com Ele no seu reino. Jesus, ele olha para essas pessoas e diz que isso não torna essas pessoas amaldiçoadas. Ele diz que isso as torna abençoadas. Ele fala bem-aventurados. Ele diz que essas pessoas são amadas e são convidadas a serem cidadãs do reino dos céus. São convidadas a serem cidadãs do reino de Jesus. E se hoje você estiver se sentindo deprimido, para baixo, como nós já comentamos, lembre-se, você é abençoado. Você é amado por Deus. Agora, não são só essas pessoas que Jesus vê ali na montanha. Jesus olha de novo para a multidão e lá no verso 4 do capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Então Jesus também vê pessoas tristes. E sentir tristeza não é pecado. Jesus, ele ficou triste. Temos um relato da morte de Lázaro, por exemplo. Não é o único que nós temos na Bíblia, onde diz que Jesus se entristeceu, mas é um exemplo da morte de Lázaro, onde Jesus chorou. Se nós quisermos conferir, está escrito no capítulo 11 do livro de João. Capítulo 11, no verso 35, tem lá, Jesus chorou. Agora, Jesus chorou porque ele ficou triste, não com a morte de Lázaro, porque ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Ele ficou triste pela situação que se encontrava. Ele sabia que há pouco tempo depois, aquelas pessoas que estavam chorando a morte de Lázaro iam querer a morte dele. Ele ficou triste porque aquelas pessoas que diziam servir a Deus estavam lutando contra o Filho de Deus, que era ele. Mas Jesus ficou triste. Então, ser membro do reino celeste, do reino dos céus, não significa que nós vamos ter felicidade para sempre aqui nessa terra. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. O que é isso? Tristeza, problema, dificuldade. Mas ele disse também, tem bom ânimo. Pode ficar tranquilo, porque eu venci o mundo e você pode vencer também. Então, estar em sintonia com o Salvador quer dizer que mesmo ficando triste, porque nós ficamos, as situações são muitas que nos tornam tristes, mesmo assim nós vamos ter uma alegria que é diferente. É uma paz, é uma tranquilidade que só vem dos céus. É aquela paz, é aquela tranquilidade que Deus permite que nós tenhamos, mesmo diante das dificuldades. Nós ficamos com raiva, isso é humano. Nós nos iramos, nós ficamos desgostosos, nós muitas vezes desistimos das coisas porque não vemos saída e isso nos entristece. Nós ficamos tristes com as pessoas que não nos ajudam, que não colaboram. Então, sentir tristeza, sofrer, não é o problema. Isso não nos torna infiéis diante de Deus, não nos torna incapazes de servi-lo. Isso é comum, é normal. E Jesus diz que se nós estamos tristes, se nós estamos chorando, nós não somos amaldiçoados. Nós devemos crer que nós somos abençoados e somos amados por Ele. Então, terceira lição desta tarde. Se você se sente triste e acha que isso te afasta de Deus, Ele diz que mesmo você chorando, mesmo você estando triste, Ele te ama. E você é convidado a ir com Ele para o reino dos céus. Ele ainda prossegue lá no verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O nosso mundo, ele não admira os mansos. As pessoas que são mansas são tidas como defeituosas, pessoa parada, muito devagar. Nós admiramos aquelas pessoas que são financeiramente importantes, que têm poder, pessoas que são bravas, que correm atrás dos seus direitos, que buscam, que lutam, que reivindicam. São essas pessoas que nós admiramos. Só que Jesus disse que os mansos também herdarão o reino dos céus. Ele diz que os mansos recebem sim a sua admiração. Então, se você é manso, não se considere fraco, como as pessoas dizem. Você é uma pessoa que é muito querida por Deus. Agora no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, de novo, Jesus olha para aquela multidão e ele vê aquelas pessoas que não sabem muito da sua palavra. Ele vê aquelas pessoas que não sabem como orar em público, aquelas pessoas que muitas vezes ficam quietinhas na igreja, que não têm grande participação, mas ele olha para essas pessoas e diz que essas pessoas serão fartas, porque elas estão buscando, elas têm fome e sede de conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Então aqui nós temos outra lição. Não são aquelas pessoas, apenas aquelas pessoas que ganham todos os concursos bíblicos, que conhecem muito a Bíblia, que fazem orações
tremendas, fortes, imponentes, não são só essas pessoas que são queridas aos olhos de Deus. Ele também as quer. Mas aqueles que não têm toda essa eloquência, toda essa facilidade, esses também são muito bem-vindos quando querem aprender mais do nosso Deus. E Jesus prossegue, versos 7 a 9. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, a misericórdia de Deus, ela não busca a justiça quando é merecida. Aqui, a misericórdia de Deus é de graça. E a pureza do coração não quer dizer que a pessoa seja perfeita, mas significa que a pessoa é honesta em confessar os seus pecados, ela é transparente em dizer a Deus tudo aquilo que ela sente. A pessoa de coração limpo, ela admite as suas faltas e ela vai junto a Deus reivindicar dele a graça, a misericórdia que só Ele pode dar. E essa pessoa, ela almeja ser semelhante a Deus, ser semelhante a Jesus. E o que quer dizer ser pacificador? São aqueles que buscam a paz, eles estão menos interessados em obter justiça, eles estão mais interessados em trabalhar para o bem comum. São pessoas que querem a tranquilidade, eles querem levar aos outros a tranquilidade. Então, essas 3 qualidades que nós lemos nesses 3 versículos, elas são muito atraentes, devem ser a nós muito atraentes. Mas com muita frequência, nós acabamos gostando do oposto. Nós admiramos as coisas contrárias a elas. Nós admiramos aquelas pessoas que disciplinam o erro, que não seja com amor essa disciplina. Nós gostamos de manter uma aparência de santidade, gostamos daqueles que são os conquistadores. Mas aqui Deus nos alerta. Nós precisamos pedir dele misericórdia, pureza de coração, pacificação. Isso não pode ser deixado de lado. E aí Jesus continua, versos 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui nós temos uma promessa. Jesus ele fala aos homens e às mulheres que estavam sentados nas encostas daquela montanha para estarem atentos. Ele diz que se unir ao reino não é fácil. Nada disso que nós dissemos aqui, que são qualidades dos cidadãos dos céus, é fácil. E Jesus disse isso, olha, não é fácil. Você pode ser perseguido, você pode ser escarnecido, você pode ser torturado, você pode até mesmo ser morto, se você decidir ficar ao lado de Deus. Se você decidir viver da forma como Deus pede que você viva. A vida no reino não é uma vida desfrutada, cheia de proteção, onde a partir do momento que você decide seguir a Jesus, nada de ruim vai te acontecer. Não é assim que funciona. A cidadania nos céus, que é a comunidade de Jesus, ela tem um custo. Nós seremos perseguidos, como os profetas foram perseguidos antes de nós, como nós terminamos de ler aqui no verso 12. E quem é o perseguidor? Muitas vezes são as forças seculares, as coisas deste mundo que profanam a palavra de Deus, coisas que são malignas, coisas que são ruins. Só que o problema maior não é esse. O problema maior é que muitas vezes o povo que reivindica o status privilegiado no reino de Deus, aqueles que dizem
ser cristãos, aqueles que dizem ser santos, justos, religiosos, sérios, que querem purificar, são esses que muitas vezes vão trazer maior estrago à igreja. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de pessoas, porque a igreja são as pessoas. Eu estou falando de pessoas que decidem seguir a Jesus. Muitas vezes, pessoas que dizem ser cristãs é que serão os maiores perseguidores daqueles que querem ser cristãos, daqueles que querem herdar o reino dos céus. E isso já acontecia nos tempos de Jesus. E aí nós chegamos à conclusão de que muitas vezes o coração dessas pessoas não é tão puro assim. Mas Jesus, ele diz às pessoas que estavam ali naquela multidão, que já se sentiam perseguidas, pessoas que se sentiam fracas, oprimidas, sem valor nenhum, ele dizia que elas poderiam ser perseguidas se decidissem seguir a ele. Mas, nos versos 13 e 14, Jesus ele dá uma alegria a essas pessoas. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. O que Jesus queria dizer nesses dois versos? Ele redirecionou seu sermão. Primeiro ele começa a falar quem estava naquele lugar o ouvindo e dando toda a importância a qualquer pessoa que ali estivesse. E nós precisamos fazer isso. Segundo, ele começa a dizer que essas pessoas são justamente as pessoas que, se forem sinceras de coração, se buscarem a Deus, são essas as pessoas que vão morar com ele nos céus. Ele diz que essas pessoas são o sal, são a luz. Ele diz que essas pessoas são as pessoas que vão fazer a diferença. Você já comeu uma comida totalmente sem sal? É horrível, né? Eu, por um tempo, quando criança, tive que comer uma comida totalmente sem sal. Tive um problema de saúde que precisava que eu fizesse isso. Mas eu ainda hoje me lembro da falta de sabor que a comida tinha. O arroz só é gostoso e o feijão porque tem sal. Ele tem tempero. E quando Jesus diz que aquelas pessoas são o sal da terra, ele diz que aquelas pessoas são a diferença, são o que vão dar o sabor, são o que vai fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. E hoje ainda ele garante isso. Ele também diz que aquelas pessoas eram a luz do mundo. Como é que você esconde uma luz? Se a luz existe, por mais fraca que seja, ela ilumina. Ela aparece. Ela fica evidente. E Jesus diz que aquelas pessoas eram assim. Elas apareceriam, porque elas eram pessoas que estavam ali com sinceridade de coração. Amigos, nós temos aqui algumas lições a tirar. Primeiro, que Deus não escolhe os bem-dotados, os mais inteligentes, os ricos, aqueles que falam muito bem, ou os que oram com muita eloquência. Só esses vão morar com ele no reino dos céus. Não é assim. Deus diz que todos nós, com os problemas que tivermos, por maiores que sejam, e hoje aqui nós mencionamos problemas muito grandes, por maiores que sejam os nossos problemas e dificuldades, todos nós somos convidados a morar com Deus no reino dos céus. E ele diz mais, ele diz que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, mesmo tendo problemas. É assim que ele nos vê. Por que ele diz isso? Porque ele diz, mesmo você tendo problema, essa dificuldade que eu mencionei, mesmo assim, eu te convido a morar comigo.
você tem a oportunidade de conhecer mais de mim, viver uma vida conforme o seu conhecimento, a minha vontade e, em breve, morar comigo nos céus. Jesus também garante que essas pessoas é que farão a diferença. Essas pessoas é que no final dos tempos farão toda a diferença do que é ser um cristão. Para finalizar, eu gostaria de contar uma história breve. Um casal de pais decidiram fazer uma festa para sua filha de 5 anos, uma festa de aniversário. E quem é pai sabe como que as crianças gostam das festas organizadas. Então esse casal, o pai e a mãe, pensaram muito bem no que eles queriam para a festa. O que queriam dar de comida, como que as pessoas iriam ficar, se elas iriam ficar sentadas em mesas, se seriam bancos, quais as brincadeiras que eles iriam fazer. Tudo isso eles pensaram com muito cuidado, com muito carinho. E aí, teve um momento da festa, a festa estava correndo muito bem, eles começaram a conversar com os convidados, eles disseram que estavam sendo bem servidos, estavam bem confortáveis. E teve um momento da festa que eles chamaram todas as crianças para ir para um outro lugar da casa. E aí o pai começou a tocar piano e a mãe começou a coordenar uma brincadeira, que é uma brincadeira que a gente conhece, a dança das cadeiras. Então, nessa dança das cadeiras, o que acontece? Tem sempre uma cadeira a menos do que a quantidade de crianças. E ali 10 crianças começaram a brincar e a mãe colocou 9 cadeiras. O pai tocou o piano e quando a música parou, as 10 crianças correram porque todas elas queriam sentar. E uma delas não sentou. E começou a chorar bastante. Foi um menino de 5 anos. E ele chorava demais e começou a chamar a sua mãe, o seu pai. E aí esse casal, que era o dono da festa, os pais da menina aniversariante, olharam um para o outro e já pensaram, não foi isso que a gente pensou, não era desse jeito que a gente queria. Não queria que a criança ficasse chorando. E assim continuou. Ela saiu da brincadeira e a mãe foi tirando uma cadeira após outra até a brincadeira chegar no final. Quando chegou no final, as crianças correram para sentar e todas elas encontraram um assento. A mãe tinha colocado de volta as 10 cadeiras. E aí elas pediram, toque de novo, para nós continuarmos brincando. Vamos repetir a brincadeira até todos saírem. Elas não entenderam que a brincadeira ali tinha sido modificada. Que ali, naquela brincadeira, todos sempre iriam sentar. Ninguém mais iria sair. É um pouco disso que nós falamos aqui. Não importa a sua posição na vida. Não importa as suas circunstâncias. Não importa o seu passado. Deus tem um lugar para você. A sua cadeira não vai ser tirada. Você vai poder se unir à brincadeira da cadeira e ocupar sempre um lugar. Assim será no reino dos céus. Não importa a nossa condição hoje. Se nós estivermos dispostos, formos sinceros de coração, Deus tem um lugar para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem um lugar muito especial preparado para todos nós, para cada um de nós. Não importa a nossa situação de vida, não importa as circunstâncias onde nos encontramos, o nosso jeito de falar, de vestir, de agir, não é isso que importa para o Senhor. O que importa é que estejamos sinceros de coração, que busquemos conhecer o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, conhecê-lo profundamente. Sabemos que assim, Senhor, ao conhecê-lo, os nossos modos mudarão, será uma consequência. Não teremos que fazer esforço, seremos moldados e mudados por Ti. Queremos agradecer porque temos a oportunidade de morar no Teu reino e queremos pedir que nos ajude a cada vez mais nos aproximarmos de Ti para que isso se concretize. Suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Ok, agora são 18 horas e 46 minutinhos, 18h46. Esta foi a mensagem da Palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração, com a missionária Cristiane da Igreja Adventista do bairro de Taquara 1. Nos honra muito trazer o estudo pausadamente, trazer o estudo da Palavra de Deus educadamente, para que possamos analisar versículos por versículos. Que Deus te abençoe, tá certo? Que Deus continua tratando de você, que Deus continua te dirigindo, para que outras vezes também nós possamos aprender, como diz, palavras por palavra. O que significa? Como significar? A palavra realmente de Deus, ela tem várias formas de ser dita. Tem vários mensageiros, tem vários oradores, tem vários cantores. Então a palavra de Deus, ela tem várias formas de chegar no meu coração, no seu coração, no nosso coração, ok? Então, Cristiane, que Deus te abençoe com essa riquíssima mensagem, estudo da palavra. Inclusive, né, Sebastião, vamos colocar depois, postar no vídeo como estudo da palavra de Deus, através da missionária Cristiane. Foi um estudo que nós tivemos, tranquilo, pausadamente, certo? O significado de cada palavra. Então, que Deus seja, Ele primeiro seja honrado e que você também seja honrada com essa linda mensagem, ok? São 18 horas e 47 minutos, nós já desfazemos a rede e nós vamos já deixar aqui o estúdio da Rádio Popular, mas segunda-feira vamos voltar, se o programa... Não, mas amanhã tem também, Sebastião. Amanhã tem também. Amanhã tem programa falando de Jesus, tá, Cristiane? Você tá sabendo? Não sabia? Ela não sabia. Então vou falar para ela, Sebastião, que amanhã o programa Falando de Jesus continua na igreja, que se você congregar, amanhã tem um mensageiro para falar da palavra de Deus. Falar de Jesus é todos os dias. É de segunda a segunda, tá certo? Agora são 18 horas e 47 minutos. A todos vocês que tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. Que Deus possa abençoar você na sua casa, você que está na praça, você que está na avenida, a você que está no comércio. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão aí no estabelecimento do nosso amigo Adão, ok? Aquele abraço a toda essa rapaziada aí. Espero que seja ouvido um pedacinho da palavra de Deus. A você que está na praça, aí em Planalto Serrano, você que está em Balneário de Carapebus, já o Crédito vem semana que vem, viu, Sebastião? Crédito semana que vem está aqui, se Deus quiser. Bom, agora são 18 horas e 48 minutos. Amanhã eu estou lá. E segunda, se Deus permitir, nós estamos aqui em nome de Jesus. A todos vocês, uma boa tarde. Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum, viver aqui na terra é lugar comum. Tolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem. Se perde à procura de uma direção, a voz